Graça e paz aos irmãos aqui também, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da graça de Deus, mais uma reunião com a igreja do Cristo vivo, aquele que reina para todo sempre. Você que ainda não conhece aqui o nosso canal no YouTube, é só acessar elsonjesus.mgv, tá bom? Se você estiver assistindo aí através de um outro canal que também divulga as nossas mensagens, esse é o nosso canal oficial. Se inscreva aí, ativa o sininho para receber as notificações. Eu estou, na medida do possível, todos os dias, agora no final da tarde, colocando aí uma reflexão para os amados. A partir das 5 horas da tarde, a gente coloca uma palavra aí pelo canal, tá bom? Queridos, esse é o tema. Pelas suas feridas fomos sarados do quê? É uma pergunta. Pelas suas feridas fomos sarados do quê? Eu gosto muito de pegar esses assuntos, porque de onde nós saímos, o sistema religioso, eles eram mestres, especialistas em pegar textos isolados para criar uma doutrina acerca de um assunto. Um exemplo clássico disso é Malaquias 3:10, não tem como falar. Se eu pego Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10, eu estou entre linhas dizendo que você é obrigado a dar o dízimo, porque senão você vai estar roubando a Deus, e Deus aí vai mandar um devorador, que para a religião é um diabo, mas para a Bíblia são gafanhotos para destruir as plantações. Vai entender, né? Então aí, nesses textos isolados, nasce, amado, os pretextos para escravizar o povo de Deus. Então, na religião, nós aprendemos esses textos soltos. Porque quando você lê o livro todo de Malaquias, a partir do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai entender que Malaquias não se aplica a nós, era para o povo judeu, e que dízimo nunca foi dinheiro, e que devorador nunca foi demônio espiritual, eram gafanhotos que Deus liberava para destruir as plantações, e, consequentemente, eles não tinham, mantimento, alimento. Outro texto que eu gosto de citar às vezes é João 10:10. O que é que está escrito em João 10:10? É simples, é só ler o contexto. João 10:10, Jesus disse: o ladrão ou o diabo? Chegou uma irmã aqui e disse: irmão, eu com 30 anos de igreja, o senhor vem me dizer hoje que ali não é o diabo? Eu falei: hoje eu lhe digo e vou sustentar sempre, vou lhe mostrar que não tem nenhum pseudo-diabo, nenhuma criatura das trevas ali. Jesus disse: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Aí quando você continua lendo o texto, aí você vai saber quem é o ladrão. Os falsos pastores, os falsos profetas, que não cuidavam do povo de Deus, porque eles eram mercenários, só trabalhavam por dinheiro. Quem paga mais, eu cuido. E é isso que nós estamos vendo na religião. Aquele pastor setorial que chama, né? Eles ficam ali naquele setor, mas se ele não bater a meta ali, porque ele é um profissional da fé, aí o pastor presidente, que é outro lobo, pega ele e manda para outro campo, porque tem que colocar um ali que produza, que dê resultados. Aí eles dizem: oh, glória. São lobos. Mas é o ladrão, é o falso pastor, é o pastor que não dá vida, é o pastor que prega por dinheiro, é o mercenário. Mas alguém lê e diz: não, o ladrão aqui faz de conta que é o diabo. Aí começa a botar a culpa em um bode expiatório. Imagina Ah, meu pai, errais não conhecendo as escrituras, e o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, queridos, esse tema aqui eu vou tratar também sobre esse assunto, sobre textos isolados, que as pessoas interpretam erroneamente, e aí vira um jargão evangélico. Filipenses 4:4, declara aí, igreja: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode ter sua casa própria, a igreja, amém. Você pode ter seu carro do ano, porque você pode todas as... Parecendo aquele pastor que grita aí: terra, né? Porque Deus é fiel. Piadista, né? Então esses textos isolados,
na verdade não edifica ninguém. Porque quando você lê, mais uma vez, Filipenses 4, se você lê só o 13, fica solto. Mas no 12, Paulo vai dizer, eu aprendi, a partir do 11, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho, eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura, eu sei ter bonança, mas em todas as coisas eu já estou instruído, capacitado para suportar. Aí no 13 ele brada, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso ter o que comer hoje, posso não ter, mas Ele me fortalece. Não é ficar lendo um versículo solto e declarando coisa que não existe. Mas desculpe, né? Ou você religioso, pastor, pregador religioso, você não pode falar isso para a igreja, porque se você falar isso, Jesus liberta. E se Jesus libertar, não tem como você manter as algemas. Ontem eu falei sobre isso em uma mensagem. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz que as pessoas estão escravizadas no mundo, no sistema, no pecado. Então está todo mundo assim, preso. Só que quando chega na igreja evangélica, ou qualquer outro ministério ou sistema, eles acabam de escravizar, de aprisionar. Ó, você vai conhecer a verdade, mas tem que dar dízimo, tem que subir monte, tem que pagar as indulgências, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas pastor, não é só conhecer a verdade. Ah, mas tem outras coisitas aí. Tem nada, irmão, tem muita mentira, muito engano. Pelas suas feridas fomos sarados do quê? Isaías capítulo 53, versículo 3. Isso é uma profecia messiânica acerca do servo sofredor. Isso há 730 anos antes de Jesus pisar na terra. Então quase 3.000 anos atrás. Olha o que o profeta Isaías declarou. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Como eu falei, isso é uma profecia do ponto de vista para o futuro. Isaías está lá há 700 e poucos anos antes de Jesus. Então ele está falando de algo que iria acontecer. Então, ele mesmo profetiza lá no capítulo 9, que um menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado, a potestade, né, o poder, a autoridade estava sobre ele. Né? Então, o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, que ele narra o nascimento, o sofrimento, o nascimento e o sofrimento de Jesus, né? O princípio e o fim. Então, queridos, precisamos observar aqui que todas as vezes que nós lermos esse texto, nós que não somos de origem judaica, nós que não somos judeus, nós ainda não podemos nos colocar dentro do texto, ou seja, tudo aqui não era para a igreja, não era para nós, era apenas para os judeus, tá bom? Porque a lei era para os judeus, Moisés trouxe a lei para Israel, ok. Aí nós vamos começar a entender, porque é isso que faz com que esses homens enganem o povo de Deus. Porque se você não separar os pactos, você não vai saber o que é para você e o que era para os judeus. Então é por isso que nós vemos aí os nossos irmãos guardando o sábado de 24 horas. Para quê? Ah, porque Deus mandou guardar. Sim, mas Deus mandou os judeus guardar, não foi você. Ah, mas eu tenho que jejuar porque Jesus mandou jejuar. Jesus não mandou ninguém jejuar. Os discípulos de João chegaram para Jesus e disseram assim: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus disse: vocês vão jejuar para quê? Se o noivo está presente. Dias, porém, virão que o noivo será tirado. Jesus ia ser tirado dentre os viventes, ia morrer. Aí Jesus disse: nesses dias jejuarão. Porque o jejum, na verdade, a abstinência do alimento, era algo de momentos de aflições da alma, momentos de dor, de perda, de conflitos. Então, quando o noivo fosse tirado, quando Jesus fosse à cruz, eles naturalmente iriam passar por este momento de tristeza profunda e eles iriam jejuar.
Mas Jesus disse: enquanto o noivo está na festa, está presente, não tem por que você jejuar. Imagine que, desculpa a redundância, eu casei com a minha esposa, fizemos uma festa, um banquete, e a pessoa, se todos os convidados chegassem lá, e eu sou profeta, ou glória, sou pregador, todos vocês aqui que estão no meu casamento, vocês vão jejuar. Eu me matar. Como assim você convida para a gente comer no seu casamento e agora vai aplicar um jejum? O noivo estava presente, não tinha por que eles ficarem tristes. Agora, um exemplo, vamos supor que tivesse acontecido um acidente comigo, né? E eu não aparecesse lá no casamento. Aí todo mundo ia ficar triste, não ia nem querer comer. Ah, irmão, come aí uma coxinha, come aí come aí, irmão Geraldo, um quibe. Ele odeia. Ninguém ia querer comer, porque estavam tristes. É isso que Jesus estava falando. Dias, porém, virão que o noivo será tirado, e nesses dias vocês, os discípulos ali, jejuarão. Ok. Aí pegaram isso e fizeram doutrina para a igreja. Não, é porque o jejum nos aproxima de Deus. Aonde está escrito isso? Não, porque o jejum mata a minha carne e fortalece o meu espírito. Me mostra um versículo na Bíblia. Não tem. É só conversa. Se você comendo, bebendo forte, já tem fraqueza, imagine fraquinho, passando fome. Então precisamos entender os conceitos dos pactos. O que era para Israel e o que era para a igreja. Deus falou por boca deste profeta aqui, Isaías. Deus disse: olha, Israel não tem conhecimento. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não entende, não tem conhecimento. Por boca de Osés, Deus falou também: o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Mas nós estamos vivendo, amado, uma aliança eterna, onde o Pai manifestou a verdade no nosso espírito. Mas se eu me utilizar das Escrituras, textos isolados do Antigo Pacto, ao invés de libertar a igreja, eu aprisiono, e é isso que estão fazendo com o povo de Deus. Então observa, amado, que quando o profeta está relatando aqui acerca do sofrimento do Messias, a sua aparência, né? Porque a religião hoje, em Hollywood, desenhou um Cristo de olhos verdes, cabelos loiros, um modelo, né? E aí as pessoas desenham lá aqueles quadros e colocam na parede. Que é esse? Esse é Jesus de Nazaré. Como? Jesus de Nazaré era um judeu autêntico, a pele mais escura do que a minha, queimada do sol, narigudo, barbudo, cabelo grande. Jesus era feio. Fisicamente ele era. Eu que estou dizendo? Ou é a palavra? Olha lá. Era o quê? Desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Cadê a beleza externa dele? Ele não tinha beleza externa, que quando foram pegar ele no jardim, ninguém sabia quem era quem, porque ele era muito parecido. O sinal da traição tinha que ser um beijo do seu discípulo Judas, aquele filho da perdição, para identificar quem era o mestre. Porque não era o que ele era externamente, era o que ele tinha quando ele abria a boca e falava. Era o poder de Deus, era o Espírito. Quem é esse pastor aí? Ele é filho de que pastor? Ele é de que convenção? Quantas igrejas ele tem? Vocês estão dando ouvido a esses meninos aí do YouTube? Cuidado, o diabo vai roubar a bênção de vocês. Por quê? Qual é a base deles? Claro, se vocês ficarem olhando de onde eu vim, de onde eu era, quem foi minha mãe, quem foi meu pai, quem foi minha avó, vocês estão fritos. Vocês têm que olhar o que sai da nossa boca como verdade das Escrituras para vocês serem edificados. Quatro, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas, como eu falei, não se inclua em nossas, porque o profeta Isaías é um judeu falando para os judeus, tá ok? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós, os judeus, não foi você, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou o quê?
enfermidades. Quando você pega esse texto isolado, o que é que eles pregam? Hoje mesmo eles estão pregando aí fora aí. Não aceite essa enfermidade na sua vida, porque está escrito que o Senhor Jesus levou as suas enfermidades, você é curado, você não pode ter uma dor de cabeça. Se tiver uma dor de cabeça, é o diabo que está colocando. Você tem que ter fé, irmão, você tem que declarar que você é curado, porque está escrito que Ele levou as suas enfermidades. Está escrito ou não? Está, mas como? Em que contexto está escrito que Ele levou as enfermidades e as nossas dores? Então eles passam para os crentes uma falsa superioridade. Eles passam para os crentes um engodo, um engano, onde o crente fica ali nas suas mãos, para ele ficar aqui apontando, acusando, ó, seu irmão está doente, vem cá no escritório, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você tem dado dízimo, irmão? Sim, pastor, estou dando dízimo. Irmão, você jejuou a semana? Pastor, eu jejuei um pouquinho. Cuidado aí, meu irmão, você pode estar dando lugar ao diabo. Está escrito que Jesus levou as nossas enfermidades. Você está aí dizendo que está com essa dor de cabeça aí que já tem uma semana que não te solta? Engano. Porque fisicamente, humanamente falando, todos nós estamos sujeitos a dores, a enfermidades. Eu não posso ser leviano, chegar aqui para os irmãos e dizer, olha, você não pode estar com isso ou com aquilo, porque está escrito que Jesus levou as enfermidades e as dores. Então, se tem alguma coisa errada, no mínimo é porque você está sendo infiel, é porque você não está congregando, é porque você não está dando dízimo, e aí começa a colocar condenação na mente do povo de Deus. E o povo, por não conhecer a verdade, acaba tendo uma mentira como o doce como amargo e amargo por doce. Lá ele é um miserável mesmo. Eu sou um desgraçado, pobre, cego e nu. Estou na igreja há 20 anos. Não tenho minha casa própria. Não tenho meu carro. Não tenho isso, não tenho aquilo. Então eu não tenho fé. Aí eles vão em outros textos. Está escrito que você será sempre cabeça e não cauda. Então quando você se vê por baixo em alguma situação, em algumas circunstâncias, você logo lembra desse texto isolado, porque o pastor ensinou errado. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que estar por cima e nunca por baixo. Por que eu estou por baixo? Eu não aceito isso. Aí, claro, já que você não aceita, o lobo que está do outro lado dizendo que é profeta de Deus vai dizer, isso, irmão, aleluia, não aceite, vem para o altar sacrificar, vem batalhar e oferta teu carro e queima na fogueira e faz isso e faz aquilo, oh glória, enquanto o irmão está assim, pastor, eu vou fazer isso, eu vou pagar o meu preço, ele está cá, paga mesmo, paga. É isso, não é? É isso, irmão. Eu sei que tem gente aqui que não concorda comigo, esse irmão é muito direto, é muito pesado, mas é verdade, irmão, no fundo tu sabe. Você mesmo que está aí no sistema religioso sendo enganado, você sabe do que eu estou falando. É claro que eles vão querer que você sacrifique no altar. Eles querem vender produtos. Eles querem comercializar a fé, negociar com o evangelho. E se eles não mentirem, não tem como sustentar. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas e moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi ferido por causa das nossas, dos judeus, transgressões. Deus deu uma lei, e quem transgredia a lei estava doente, enfermo, em pecado. Enfermidade aqui é transgressão da lei de Moisés.
Por isso que Jesus, Mateus 5,17, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio ser substituto da igreja. Não, calma aí, dos judeus, do seu povo. Ele veio pagar o preço com a sua própria vida pelos judeus que estavam doentes, enfermos, transgredindo a lei. Como eu falei, vá devagar que daqui a pouco eu vou dizer onde é que você se encontra. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o castigo estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Sarado de quê? De uma dor de cabeça? Sarado de uma dor de barriga? Sarado de uma doença grave? Irmão, Deus é espírito, e o tratado de Deus é com o nosso espírito. O Senhor é o Espírito, e Ele importa que os verdadeiros adorem em espírito e em verdade. Vamos separar a carne do espírito. Vamos entender, Jesus disse em João 6,63, ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida, a carne para nada presta. Ele disse para os seus discípulos: orai e vigiai, porque o espírito está, mas a carne fraca. Se Jesus disse que a carne é fraca, como que eu vou recorrer a uma palavra do antigo pacto e dizer: ó Jesus, veja bem, eu não aceito esse mal-estar. Eu não estou dizendo isso para você aceitar, eu vou explicar. Eu não aceito esse mal-estar, essa doença, porque está escrito que o Senhor levou as minhas enfermidades. Então dê seu jeito, Jesus, porque se o Senhor não der seu jeito. Eu não estou dizendo com isso que é claro que ninguém vai querer conviver doente. E é claro que nós temos um pai que cuida de nós, que é a primeira pessoa que nós vamos recorrer em qualquer circunstância. Antes de ir no médico me medicar, mas é a primeira pessoa que eu vou recorrer é Cristo. Porque é Ele que vai usar o médico, é Ele que vai usar o medicamento, é Ele que é o dono da minha vida, Ele é o autor da minha fé, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. O que eu estou pregando aqui é para você não pegar um texto, um versículo fora do contexto e criar uma doutrina de que todo mundo tem que estar perfeito e não pode acontecer nada, porque se acontecer alguma coisa, ou Jesus falhou, porque Ele disse que levou sobre si as enfermidades e eu estou enfermo, ou eu que estou em falta com Ele. O pastor não vai dizer que Jesus falhou, ele vai dizer que quem falhou foi você. Mas não. Tudo está perfeito, tudo vai bem, é só entender a palavra. É só entender a palavra. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras. Ah, mas é porque você está debaixo de maldição. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Estavam enfermos e a profecia era que eles seriam sarados. João Batista estava ali batizando no Jordão. Quando ele avistou Jesus, ele chamou os discípulos. Está vendo ali? Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo? Mundo dos judeus, ou seja, do povo judeu. O mundo do judeu estava em pecado, em iniquidade, em transgressão. Jesus era aquele que iria substituir o seu povo, tomar as dores do seu povo, levar a culpa do seu povo. João, como último profeta, identificou logo: olha ele aí, ó, chegou o Cordeiro de Deus perfeito.
Por que ele usa esta frase cordeiro? Porque no antigo pacto tinha-se a prática de sacrificar um animal em prol do pecado, que na verdade não tirava o pecado, apenas trazia lembrança do pecado, dava força ao pecado, mostrava a condição daquele povo que estava debaixo de pecado. Mas o cordeiro perfeito e imaculado, que era Jesus de Nazaré, aquele cordeiro iria tirar o pecado do mundo, porque ele veio justamente cumprir uma lei e abolir no seu corpo, na sua carne, as transgressões e iniquidade que o seu povo judeu tinha praticado. Eu não estava lá, você não estava lá, você não está em nada disso aqui ainda. Percebeu se eu misturo tudo? Se eu misturo tudo, eu vou dizer, você que matou Jesus, porque você pecou e Jesus foi para a cruz. Vamos caminhando. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós aqui, o profeta está falando de todos os judeus. Já existiam outras nações? Claro que sim. Por acaso Isaías está falando acerca dos babilônicos? Está falando acerca dos egípcios? Dos assírios? Não, Isaías está falando acerca do povo dele, do judeu. Porque o tratado de Deus era com o seu povo, com os judeus. A aliança que Deus estabeleceu por Moisés era especificamente para os judeus. Os outros, que eram gentios, estrangeiros, não tinha nada a ver. Ainda não. 7. Ele foi oprimido, e como foi, né? E afligido. Aí nós podemos reportar lá na frente. Cuspido na face, levou tapa na face, colocaram uma coroa de espinho nele. Aí a profecia. Levou socos. Adivinha aí, profetiza quem te bateu. Repartiram as vestes dele. Fizeram chacota do mestre Jesus. Imagine, tudo isso ele sofreu, irmão. Para cumprir a lei, para estabelecer uma nova aliança no seu sangue, para o povo aí hoje está dizendo que está pagando o preço. Espera aí, né? Para o povo está dizendo hoje que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele nasceu para aquilo mesmo, ele nasceu da carne, como ser humano, para morrer. Tanto é que um dia, o Pedro, ainda com véu, sem entendimento, Pedro pula lá e diz assim: não, eu vou deixar o Senhor morrer? De jeito nenhum, Jesus, você não vai morrer, eu não vou deixar, eu vou impedir. Aí Jesus olhou para Pedro: para trás de mim, Satanás, que só compreende as coisas dos homens e não compreende as coisas dos céus. Aí os teólogos dizem que Pedro ali naquele momento tinha sido possuído por um pseudo-satanás. Não, Satanás é uma palavra do hebraico que significa opositor, adversário. Pedro ali agiu como um adversário. E Jesus disse: para trás de mim, que no original, por certo, nem está Satanás. Mas é claro que Roma, e o latim teve que colocar Satanás para, mais uma vez, escravizar o povo. Para trás de mim, seu opositor, meu adversário. Você só conhece a coisa dos homens. Jesus não falou que ele conhecia as coisas do inferno, do cão, do capeta, não. Você só conhece as coisas dos homens e não entende as coisas de Deus? Você está querendo me opor a uma obra que eu vou fazer? Lembra quando Jesus disse que nesses dias, a indicativa de um tempo, nesses dias vocês vão jejuar? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Jesus tinha pecado? Jesus praticou pecado? Não. Mas ele levou o pecado do seu povo, que era a transgressão da lei, era a doença. Aí sim era a enfermidade, o pecado. A transgressão da lei. Tem nada a ver com doença física. Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor, Deus, agradou moê-lo, foi agradável a Deus, fazendo o quê? Enfermar, adoecer. Jesus de Nazaré ficou doente na cruz?
Não, ficou ferido, machucado, oprimido. A sua alma se puser por expiação do pecado, Deus iria expiar o pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará. Que Deus cumpriu através de Jesus Cristo. Os chamados, Pedro ainda está falando para os judeus, tá bom? Porque para isto sois chamados. Diz que ele veio para e os seus não receberam, ponto e vírgula. Quem eram os seus? Os judeus. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, a salvação vem de quem? Dos judeus. A salvação, né, de justificação, de tirar aquela iniquidade, vinha de um judeu, que era Jesus, porque já estava profetizado. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Nós aqui não somos nós agora, ou nós gentios, eram os judeus, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Eles tinham que seguir as pisadas ali de Jesus de Nazaré. 22 e 23. O qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus aqui, é o que Pedro está falando, Jesus estava de fato se entregando àquele que julga justamente, que era de fato Deus eterno. Ali ele estava na manifestação humana, tá? Para aquelas pessoas que gostam de fatiar Jesus. É porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, amado, não existe trindade na Bíblia. Existe divindade. Tá bom? Aqui é uma manifestação terrena, humana, que Jesus estava vivendo. Então, quem era que ia julgar justamente? Deus, porque Jesus nasceu para aquele propósito. A palavra lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo estava com Deus. O verbo era quem? Ah, não era Jesus de Nazaré, não? Não, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Você entende isso? O verbo se fez carne. Ou seja, não era para olhar para a carne, era para olhar para o verbo, para a palavra, que era Deus. Você pode aplaudir? Ele é digno. O verbo, o haja de Deus lá no Gênesis, haja, se manifestou em carne. Por isso que Paulo sabiamente, em Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, Paulo diz assim, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma humana, e achando-se na forma de servo humano, foi para a morte de cruz. O próprio Deus que se manifestou em carne, o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus entre os homens. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Tem mais? 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, vírgula. Pedro estava falando que ele mesmo, Jesus, levou os pecados deles. Como é que o pregador diz hoje que a igreja está em pecado? Então Jesus não levou? Então João Batista mentiu? Nós temos essa mensagem aqui no canal. João Batista e João Apóstolo mentiram? Pesquisa aí no YouTube. É uma aula da palavra, tá? Não é minha aula não, eu não sou professor não. É uma aula do Espírito para a nossa vida. Será que João Batista e o João Apóstolo mentiram? Porque João está por exemplo, Pedro disse aqui que ele levou. O João Batista diz aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para a religião não tirou. Para a religião ele não levou coisíssima nenhuma, porque o pregador sempre vai dizer que você está em pecado.
tem que se libertar. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Levou ou não levou? Levou. Para quê? Mortos para os pecados. Quem está morto cheira? Quem está morto sente? Quem está morto, está morto. Os judeus, na concepção espiritual, eles morreram para o que era pecado, que era a transgressão da lei. Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Uma vez que os judeus estavam crendo em Jesus, eles estavam mortos para o pecado, porque o pecado era a transgressão da lei, e Jesus cumpriu a lei. Se não existia mais a lei, porque Jesus cumpriu a lei no seu corpo, também não existia transgressão. Se não existia transgressão, também não existia pecado. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas fomos ou fostes. Não foi pelas suas ofertas consagradas. Vou te pegar, pastor legalista. Ô mentiroso. Não foi pelo dízimo que você foi sarado. Não foi pela imposição da mão do pastor presidente. Não foi pela conversão. Não foi pelo curso de teologia. Eles foram sarados pelas feridas que Cristo na cruz levou. Você não é sarado pela campanha, pelo projeto, pelo propósito, por oração de hora marcada no templo ou reunião ministerial. Eles foram sarados pelas pisaduras que Cristo levou. E nós, que não somos judeus, segura aí de glória, já nascemos sarados. O teu espírito já está sarado, curado, totalmente salvo, perfeito. Mas irmão, eu sou falho, eu erro. Quem não é, irmão? Mas irmão, muitas vezes eu quero fazer o certo e faço o errado. Quem não faz isso, irmão? Então o que é que vai acontecer comigo? Mesmo assim Jesus me ama? Sim. Mesmo assim eu continuo sendo filho de Deus? Claro que sim. Porque Paulo que disse: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a peste, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a fome, nem a nudez. Precisa agora se sujeitar ao Espírito que ministra na tua vida, que você deve ser santo, porque Ele é santo. Porque tudo que eu planto eu vou colher. Imagine que mesmo muitas vezes a gente não plantando, a gente acaba colhendo fragmentos de outras coisas. Imagine que mesmo você não plantando, você acaba colhendo fragmentos de um governo, fragmento de uma religião, fragmento de uma família desestruturada, fragmentos de parentes atrapalhados. O camarada lá está roubando, está matando, está destruindo. Você é tio. Você ainda está colhendo o fragmento daquele infeliz lá. (25) Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora que não é hoje o agora, é depois da morte e cruz, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E aí, pastor, cadê você? Cadê você que diz que está me cobrindo espiritualmente? Quem sou eu, Elcio, para dizer que vocês estão debaixo da minha cobertura pastoral? Todos nós aqui somos irmãos, estamos aqui servindo com o dom que Deus deu a cada um, para a edificação do corpo. Porque Pedro disse que o pastor e bispo das almas era Jesus, é Ele. Nesse pacto que nós vivemos, não é Jesus de Nazaré pastor e bispo,
É o próprio Espírito que nos conduz à verdade. Olha aí, 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Tem outra tradução que diz que o pecado é a transgressão da lei. Então era isso que eles estavam praticando. Por isso que João diz que eles estavam em pecado, porque estava descumprindo, desobedecendo, transgredindo a lei. 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos. Mais uma vez, será que não tirou? Para tirar os nossos pecados. E nele não há. Ele tirou a lei. Quando ele tirou a lei, ele tirou a transgressão da lei. Então, João, como judeu, está dizendo, ele tirou os nossos pecados. Jesus não tirou o desejo do homem se prostituir. Jesus não tirou o desejo de Pedro tomar uma cachaça. Isso aqui, Pedro teria que ser educado. Nós precisamos ser educados pela palavra. Tudo é lícito. Eu sou livre, mas nem tudo convém. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou casado, bem casado. Com a sargentona aí. Mas se eu quisesse pular cerca, ela ia me impedir? Não. Se ela quisesse pular cerca, eu ia impedir como? Então, eu não sou livre? Sou. Agora eu vou usar da minha liberdade para dar ocasião à carne? Por quê? Porque eu sou educado pelo Espírito. O Espírito doutrina, comanda a minha vida. Eu tenho uma boca como qualquer um. Eu vou ficar falando palavrão e pornografia como as pessoas que não temem a Deus falam? Não, porque existe um domínio de Deus na minha vida. Ainda que muitas vezes eu queira fazer, muitas vezes eu queira machucar alguém que me machuca, mas o Evangelho me educa e diz, calma, segura aí, para que eu brade como Paulo bradou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que foi que Cristo fez? Ficou mudo, calado. Como um bom cristão que somos, muitas vezes precisamos engolir abacaxi com casca. Não é ser besta. Ser besta é uma coisa, mas ser obediente a Deus é outra história. Não é te fazer de bobo. Não é aproveitar da tua inocência para te pisar. Você sabe os seus direitos e os seus deveres. É como eu trabalhei numa empresa e o patrão disse assim, o filho do patrão, porque tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu digo, olha, eu tenho um horário para entrar, tenho um horário para sair, tenho uma responsabilidade, deu o meu horário, eu caio fora. Como assim, irmão? Você não é crente? Você pensou que porque eu sou crente você vai mandar fazer e eu tenho que fazer tudo que você quer? Eu tenho um contrato com a empresa. É assim, 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 assado. Se eu puder, eu posso até fazer. Mas eu estou dizendo para você que eu não posso fazer. É? Pensou que por você ser crente, você tem que baixar a cabeça e deixar as pessoas montarem em você? Quem montou na cacunda foi o sistema religioso dizendo que você era um pobre, miserável, desgraçado, segue nu. Romanos capítulo 8, versículo 3. Olha lá, olha que lindo, irmão. Porquanto o que era impossível à lei. Era o quê? Impossível. Como é que vocês vão me dizer que estão cumprindo a lei e nós não cumprimos porque você guarda o sábado e eu não guardo? Porque eu tenho que guardar o sábado, porque o sábado é santo do Senhor. Ok, da lei. Eu não tomo café, só tomo cevada. Me perdoe, meus irmãos. Eu amo vocês em Cristo, mas a verdade tem que ser dita. Eu não estou aqui para catar piolho na cabeça de carrapato. Fosse para ficar no engano, eu estava na religião, dando terra. Aqui tem que dar céu, tem que dar glória. Trazer entendimento perfeito do alto. Quem dá terra é coveiro, tá? Então,
Ah, porque eu vou guardar o sábado, eu não tomo café, só tomo cevada, eu não como carne de porco, porque eu sou santo e eu guardo o mandamento do Senhor. Mas a palavra está dizendo aqui que era impossível. Não tinha como guardar, não tinha como obedecer a Deus pela lei. Oh meu Deus, esse povo só sabe o que é dízimo, guardar sábado e fazer jejum e nunca tomar café e comer carne de porco? Será que eles esquecem de todo um contexto que havia na lei? Que todo menino nascido com 8 dias tinha que ser apresentado no templo e o sacerdote tinha que passar a pedra lá no pavizinho lá no prepúcio lá do pintinho do menino e arrancar? Era da lei, tinha que fazer isso. Jesus, com 8 dias, foi apresentado no templo e Jesus também passou pelo canivete. Ah, eu faço o que Jesus fez. Então vai circuncidar. Vem aqui. Vem. Passar a faca nesse negócio aí, vem. Tá de brincadeira, né, irmão? Ah, não. A circuncisão foi substituída pelo batismo nas águas. Que lindo. Não sabia não, irmão, que na lei a mulher quando estava naquele período tinha que ficar afastada do marido, que os leprosos tinham que ficar na cidade dos leprosos. Havia ali todo um contexto. Se tivesse 2 homens ali degladiando, brigando, e a irmã Jaque chegasse na frente, para com essa briga aí, e acidentalmente ela tocasse na parte íntima, tinha que ter a mão amputada. Era lei. Tinha uma irmã lá que chamava Jaqueline Libicanta. Era outra. Era lei. Aí eu guardo a lei. Guarda? Não guarda nada. É conversa para boi dormir. Quando alguém era curado, por exemplo, um leproso era curado, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, não é isso? Jesus disse o quê? Vai lá no templo, apresenta lá as ofertas segundo a lei e prova para o sacerdote que você está curado, eu te curei. Aí ele tinha que chegar lá e apresentar as rolinhas, os pombinhos, a oferta que era exigida pela lei para testificar que aquela pessoa agora estava puro e poderia conviver na sociedade com os demais. Isso era lei. Ah, tem mais. Ah, você que guarda sábado, você que diz que eu dou dízimo porque dízimo está na Bíblia, está na lei. Ah, é? Tiago, capítulo 2, versículo 10, ele disse: se transgredirmos um mandamento da lei, somos culpados de todo o resto. Era 613 ordenanças, se eu fizesse 612, que era impossível, pecava, era transgressor de todo o resto. Ah, mas, pastor, mas eu só errei um ponto. Qual era o ápice do cumprimento da lei? Qual era o ápice para remover o pecado da lei? O sangue. Por isso que matava animais inocentes. Por isso que para Jesus cumprir a lei, Jesus não tinha que vir guardar sábado, Jesus não tinha que vir dar dízimo, Jesus não tinha que vir fazer jejum, Jesus não tinha que vir pegar aquela mulher que foi pega no ato de adultério, que segundo a lei era para ser apedrejada. E os fariseus disseram uma coisa certa para Jesus: se tu obedece, tu tem que apedrejar. Era para Jesus apedrejar mesmo. Religiosamente falando, era. Só que Jesus estava dizendo que ele veio se colocar no lugar do seu povo. Ele veio curar as enfermidades do seu povo. Aí Jesus disse: de vocês, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ao pecado de consciência, porque todos estavam debaixo da lei, que era um ministério de condenação e morte. Todos deixaram as suas pedras e foram embora, porque todos, como aquela mulher, também estavam em pecado. Ah, mas eu sou sacerdote, eu sou levita, e essa mulher aí foi pega em ato de adultério, segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus olhando para ele: ah, é? Segundo a lei, é impossível vocês cumprir. Então ia cair todo mundo na pedra. Mas como Jesus veio para ser apedrejado, porque ele substituiu o seu povo, porque ele cumpriu a lei, ele foi para aquela cruz e disse: está consumado.
tetelestai, está consumado, está pago. Aí Paulo vem e disse: olha, fostes comprados por bom preço, não vos façais, pois, escravo dos homens. A moça que casava tinha que ser virgem. A lei, se o marido descobrisse que não era virgem, morta. A lei, 3 vezes o filho desobedeceu, dá o sacerdote para ó. E cadê vocês que guardam o sábado? Fazem isso? Então não me venha com choromelas. Porquanto, o que era impossível, a lei, visto que estava enferma pela carne, porque a carne não cumpre a lei de Deus, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Jesus pecou? Não, mas a semelhança do pecado, carne, porque carne peca. Paulo disse: miserável homem que sou, quando eu quero fazer o bem, não faço. Desejo fazer o que é certo, não consigo. Mas não sou eu mais que erro, não é a minha consciência em Cristo, mas esta carne que não se converte. Mas é claro que ele sabia educar, por isso que ele dizia: eu esmurro a minha carne, a minha natureza humana, eu reduzo ela a servidão, a minha inteligência espiritual, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. O que é que Paulo estava dizendo? Eu tenho uma consciência em Cristo, que eu sou livre, mas nem tudo me convém. Então eu vou reduzir o meu corpo, as minhas vontades humanas, a minha escravidão. Ela vai ter que me obedecer. Você sabia disso, irmão? A sua carne tem que obedecer à tua inteligência espiritual. A tua carne, ela quer algo, ela se incita, ela quer, ela vai. Mas você diz: epa, para. A minha consciência em Cristo, eu te governo. Para! Isso aí que é o verdadeiro inimigo que nunca se converte. Eu vou fazer jejum para minha carne se converter. Não se converte nunca. Portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma, doente pela carne, Deus, enviando seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado aonde? Ele condenou o pecado na sua carne. Que pecado? Transgressão da lei. Jesus não arrancou, como eu falei, o desejo de Pedro tomar um vinho. Jesus não arrancou o desejo de João, por exemplo, o João, o apóstolo, antes de se converter, disse que era conhecido como filhos do trovão, né? João e Tiago, é um homem brabo, homem que dizia assim: Senhor, quer que oremos e caia fogo do céu e queime esse samaritano aqui? Jesus não tirou aquela impetuosidade, não, eles foram dominados, controlados mediante o ensinamento do mestre. Meu irmão, nós somos um dínamo, uma bomba, que se acender o pavio, o ser humano faz estrago. Você viu aí recentemente um que foi todo perfurado de bala, o tal do Lázaro. Aí começa a vir a religião. Porque aquele homem tinha um corpo fechado, ninguém pega. Aí eu sempre dizendo: não pega, vai virar uma peneira. Eu saí dizendo, eu falei: não vai preso. Ele: não vai preso. Eu falei: vai cair na bala, todo mundo vai ver. Não tem negócio de ir preso, vai cair na bala. Ele tem um corpo fechado, é porque ele tem a reza de São Cipriano. Eu falei: porque ele tem pacto com não sei o quê. Vai agora, diga agora que então a bala ungida pegou ele. Daqui a pouco os pastores vão dizer que orou pelas polícias para matar ele. Não, irmão, é o ser humano perverso, ruim, que quando acende o pavio, explode. Só o Espírito do Pai para nos moldar, nos segurar. Quando pegaram Jesus, Pedro arrastou a espada e na orelha de Malco. Jesus: para. Que é isso, Pedro? Mais uma vez, Satanás? Você não sabe que eu tenho autoridade para pedir ao Pai, e Ele vinha aqui, legião de anjos, e me livra desse momento? Eu acabo com tudo isso aqui, se Jesus quisesse,
Jesus dava um sopro, todo mundo caía. Diga-se de passagem, em outro texto, diz que quando os soldados chegaram e disseram, é você que é Jesus? Ele disse, sou. Todo mundo caiu. Sou eu. Imagine, ele entregou a si mesmo. Ele se entregou porque ninguém podia matar ele. Ele só foi ferido porque ele se doou, ele se entregou, ele se sacrificou. Ele condenou o pecado na sua própria carne, naquela cruz. O seu corpo foi dilacerado, o preço foi pago. 8:12, Hebreus. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, falando para os hebreus. A cruz já tinha acontecido no ano 67, Paulo está falando disso aqui, mas os judeus ainda não entenderam, como os crentes de hoje não entendem coisa com coisa. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Paulo estava falando aqui de uma profecia de Isaías, aquilo que já estava profetizado. Paulo não está dizendo que ia acontecer, Paulo estava dizendo que já aconteceu. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da... Quem aqui esteve debaixo da lei? Ninguém. Então ninguém esteve debaixo da lei. A gente esteve debaixo da lei do engano da religião. Os pastores nos colocaram debaixo da lei, mas debaixo da lei que Deus estabeleceu, nós não estávamos, porque nós não somos judeus. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então havia uma maldição da lei. Porque hoje é culto de libertação. Por quê, irmão? Porque a igreja está em maldição. Não, irmão. Os judeus que estavam debaixo de maldição, houve um resgate. Jesus pagou o preço por eles. Jesus substituiu os judeus. Cristo, Paulo é um judeu falando, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Depois da cruz, nós não nascemos debaixo da lei. Agora, aqueles que viveram lá na época da lei, estavam influenciados por esta maldição. Por exemplo, os gentios da época, eles não tinham aliança com Deus, eles eram inimigos de Deus, eles estavam separados de Deus, porque apenas com os judeus, Deus se relacionava mediante a lei, embora havia uma maldição. Então os judeus, os gentios, eles estavam de fora. Imagine que no conceito dos judeus, só eles eram o povo de Deus. Então os egípcios, os babilônicos, os outros povos ficavam de fora, só observando aquela história, aquele contexto dos judeus para com Deus. Então eles estavam separados de Deus. Aí nós vamos entrar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pelos judeus. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é uma palavra que está escrito lá em Deuteronômio. Paulo está citando as escrituras. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo se fez maldição e libertou o povo de debaixo da maldição. Hoje o povo dizendo, venha hoje, culto de libertação e quebra de maldição. Que maldição? É porque na minha família tem uma maldição, irmão. Todo mundo morre de doença de coração. Irmão, isso é biológico, isso é carne, isso é um problema de saúde comum que você precisa se tratar, se cuidar. E claro, pedir sempre a Deus para que sare, né? Mas não é pegando a Bíblia e aplicando errada. Como eu falei, não é que eu não creio que Deus sare, não é nada disso. Eu não posso usar um texto isolado para dizer que ele tem que sarar porque está escrito. O camarada, ele praticou uma vida na devassidão. Pegou o HIV. Eu aceitei Jesus. Sou dizimista, sou ofertante. Então agora o pastor falou que Jesus vai me curar do HIV. E Jesus não falou nada disso. Ele que não toma lá seus coquetéis, não, para viver até o tempo que ele vai viver mesmo, e vai morrer, ser filho, vai para a glória, e parte. Mas eu sou crente, sim. Mas
Não, Deus não cura? Cura. Tem outros que dá podre. Deus cura. Deus cura. Ah, mas eu tinha um câncer, eu tinha isso. Deus me curou. Glória a Deus, e cura. Eu não estou dizendo que é uma regra, que é uma doutrina. É uma exceção. Quem está entendendo? É uma fé pessoal que cada um tem com o seu Deus. Eu não posso criar uma doutrina de curandeiros. É fácil você assistir na televisão um homem com chapéu na cabeça e dizer que é pregador de milagre. Você vê reunir 1 milhão de pessoas, você reunir 200, 300 pessoas, 300 mil pessoas, e dizer que Deus vai operar a cura, e de repente levantar 50 e dizer, eu fui curado. Primeiro, muita mentira, muitos falsos testemunhos. Segundo, alguns podem ser curados. Sim, há uma probabilidade, porque eu vou estar pregando para uma massa, eu vou declarar uma palavra. É claro que haverá um tempo certo no time de Deus, que Deus está restaurando, abrindo uma porta de emprego, fazendo não sei o quê, e aquela pessoa vai dizer, opa, é porque eu estou na igreja do pastor que faz milagre. Não, é porque já tinha que acontecer na sua vida. Porque se assim não fosse, eu também não poderia criticar aquele que sobe escada de joelho, que adora uma imagem, também recebe uma dádiva e diz que foi a santa, não sei quem que fez. Não foi. Foi Deus que fez. Quem está entendendo? Quantas vezes eu já orei por pessoas e eu vi milagre acontecendo? Eu vi. Ninguém tira isso de mim. Cadê? Não está aqui não, já saiu. Deixa eu chamar meu irmão aqui. O menino estava, parecia que estava com lepra, caindo nas peles, o cabelo. Aquelas manchas no corpo, que passava a unha, saía a pele. A mãe chegou desesperada, ore pelo meu filho, está tomando remédio, está em depressão, diz que a culpa é minha, é do pai. Eu disse, mas eu vou orar? Orar por orar? Não, fiquei na minha. Ore pelo meu filho. Eu vou fazer o quê? Eu vou chegar lá e orar e dizer, Senhor, cura. E aí? E se Deus não curar? Fiquei na minha. E o menino... se ele visse essa mensagem, eu ia chamar ele para falar aqui. E o menino vai no exame, vai no outro, cabelo caindo e ficou assim, isolado em cima da cama, não queria conta com ninguém, culpando os pais. Quando foi um dia, meu irmão, que saiu aqui agora, chegou aqui e disse para mim, Elson, estava conversando com fulano, ele disse que não confia mais em médico, não confia mais em ninguém, tomou remédio, está com raiva de todo mundo, já abandonou o supermercado, deixou para o irmão. Ele disse que só Deus para curar ele. E ele disse que se Deus curar ele vai viver para Deus, vai ser cristão. Eu, na época, gostava de ganhar almas para Jesus. Foi. Cheguei em casa, fiz uma oração. Meu irmão, mas Deus me botou uma convicção dentro do meu espírito aqui, ó, que parece que eu ia explodir. Meu pai, parece que naquele dia até um gato morto, se eu tocasse a mão, parece que ressuscitava. Era uma coisa que estava dentro de mim, assim, uma certeza. Peguei minha bicicleta, me mandei para a vida nova. Cheguei no meio do caminho ali, as pernas tremiam, de convicção, de certeza, um carro quase me atropela. Aí um irmão pentecostal passou, está indo aonde, irmão? Eu falei, estou indo ali fazer uma oração. Ô, glória! A irmã disse assim, vai. Eu falei, rapaz, quase que eu sou atropelado agora pelo carro aí. A irmã disse, seu diabo se levantando para você não ir. E eu fui. Cheguei lá na casa do abençoado, falei com o abençoado, vou dormir aqui hoje. Primo de 2º grau, primo da minha mãe. Falei com a mãe dele, tá aí, não quer conta com ninguém. Foi de noite, acordei, fizemos uma oração. Falei, meu filho, pode abandonar todos os medicamentos aí. Ele olhou para mim, sério? Eu falei, pode. Fui embora. Não levou uma semana, o menino estava 100% curado. Então não me vem para cá dizer que eu não creio em milagre. Eu creio, não é doutrina.
Deus faz se Ele quiser fazer. E não foi eu que fiz. Não foi porque eu orei. O milagre foi Deus operando na vida dele. Dele! Passou uns dias perfeito, curado, pele limpa, saudável, mente tranquila. Foi para a igreja evangélica, como prometeu. Se batizou nas águas. E aí, irmão, perseverou? Não, porque a palavra não entrou no espírito. Desistiu de andar na religião. Quem sabe um dia eu trago ele aqui para vocês verem. Então, queridos, é isso que acontece. Não posso pregar isso como uma doutrina. Deus cura, Deus faz milagres, Deus faz o que Ele quer, tá? Quantas pessoas têm experiências pessoais com Deus? É uma coisa muito pessoal, é uma coisa que Deus ministra no teu espírito, você crê. Mas eu não posso fazer uma doutrina de dizer, toma um copo com água aqui orada, leva uma folha, leva isso, leva aquilo. Não, não é isso, irmão. Olha lá, 9:15. Por isso é mediador de um novo testamento, para quem ter vindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, transgressão, doença, enfermidade espiritual. Os chamados, não são todos, os chamados, recebam a promessa da herança eterna. Tem mais? 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar, destruir o pecado pelo sacrifício de si, na consumação do século. Os crentes estão aí esperando o fim dos tempos, a consumação dos séculos. Então a consumação do século foi na cruz, amado. Foi no ano 70, no juízo ali, que ocorreu sobre os judeus. E Jesus, ele aniquilou de fato o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Os judeus que estavam debaixo do pecado foram lavados. Hebreus 12:13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Eles estavam andando no campo da lei, tinha que fazer veredas direitas, andar agora na graça, o pacto que foi estabelecido. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja o quê? Sarado. Quem estava na lei, andando na lei, estava doente. Paulo disse, levanta as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, mas seja sarado. Vocês precisam ser sarados, porque Jesus pagou o preço, tirou o pecado de vocês, só que vocês estão querendo retroceder para a lei novamente. Vocês precisam ser sarados, precisam ser curados. E aqui, irmão, aqui entra a história da igreja. Aqui nos encontramos como igreja. Efésios capítulo 2, versículo 11. Olha lá. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, não éramos judeus. E estavais sem Cristo. Olha lá, na lei, antes da morte de Jesus. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A ver navio, todo mundo andando pelos seus próprios caminhos, os não judeus. E agora? 13. Mas agora, ó glória, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque o sangue de Jesus, ele pagou o preço pelos judeus e aproximou nós que éramos, eu digo éramos gentios, porque não somos mais, porque agora em Cristo não há nem judeu e nem gentio, porque todos nós somos iguais, amém? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe,
já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, havia uma parede de separação, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha para isso, irmão. Estamos em paz com Deus, todos nós. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Então na cruz Ele reconciliou os judeus que estavam separados por causa da transgressão, e também reconciliou, aproximou os gentios que estavam afastados dele. Nós, depois da cruz, depois do juízo de 70, nós não fomos reconciliados, nós já nascemos conciliados com o Pai, amém? Matando com Ele as inimizades. Tem mais? Tem. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo. Não é pela igreja evangélica, não é pelo sangue do Cordeiro, não é pelo sacrifício de Jesus de Nazaré, humanamente falando, é pelo Espírito, porque estamos no ministério do Espírito. 19. Assim que já não sois estrangeiros, irmão. Você não é mais estrangeiro aos olhos de Deus. Você não é mais gentio, que era imundo, que não tinha aliança com Deus, aos olhos de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que coisa linda! E eu encerro aqui neste dia. Olha lá, Efésios 4, do 4 ao 6. Olha lá. Um só corpo. Quanto? Um só corpo. Um só Espírito. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Agora, segura. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Aleluia! Graça e paz.